Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. A partir de agora, muita informação, muita opinião, debate para você. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui na TV Jornal e obrigado a você que nos acompanha também nas páginas da Gazeta de Limeira e plataformas virtuais. Corinthians, hein? Fábio Carille acabou caindo tarde, na opinião de muitos corintianos. E o Timão procura um treinador nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians que está abandonando a briga até pela pré-Libertadores, né? Daqui a pouco fica só com a Sul-Americana, se ficar também. Mas, enfim, a enquete de hoje, sugerida pelo César Roberto, se o Corinthians deveria contratar um técnico estrangeiro, sim ou não? Qual é a sua opinião, corintiano ou não? O Corinthians deveria contratar um técnico estrangeiro, sim ou não? Telefone a partir de agora aqui para a TV Jornal, 3404-5655, 5650-5659. Participe da nossa enquete, muitos prêmios no final do nosso bate-papo aqui, que começa hoje pelo César Roberto, que já está lá na ponta esquerda, no lugar do Pepe, quando jogava no Santos. Boa noite, César. Oi, Beto. Boa noite para você, para os companheiros e para quem nos assiste lá em casa. Estou aqui, bem pertinho da linha, né? Bem pertinho do vestiário. O ponto esquerda era o primeiro, né? Se tiverem que trocar, o ponto esquerda era o primeiro a descer as escadarias dos vestiários. Mas, Beto, o Paulista de Jundiaí é o campeão da Bezinha, essa competição que o Galo disputou. O Paulista, que havia empatado no primeiro jogo lá em Marília, empatou 3-3, estava perdendo para o Marília no Jaime Sintra e Jundiaí até os 43 do segundo tempo. Aos 43 alguma coisa, empatou 3-3 e como havia feito a melhor campanha, portanto, o Paulista foi o campeão da Série B do futebol de São Paulo, futebol paulista, evidentemente. E o Marília, o segundo colocado. Os dois subiram para a Série A3 do ano que vem. Copa Paulista, Beto, essa competição que a Inter também disputou nesse segundo semestre. O São Caetano e o 15 de Piracicaba farão a final dessa competição. O São Caetano eliminou o São Bernardo ao vencer por 1-0 e o 15 em Piracicaba no sábado à noite com um público de 10 mil pagantes no Barão da Serra Negra, acabou vencendo o Mirassol, portanto, 15 e São Caetano farão a final. Primeiro jogo em Piracicaba no sábado à noite, no próximo sábado, e o segundo jogo no outro sábado, lá em São Caetano do Sul, no Anacleto Campanella. A Inter, atenção torcedor leonino, hein? A Inter anunciou hoje mais uma contratação. Atacante Iago, de 28 anos de idade, já chegou ao Limeirão hoje, fez exames médicos e amanhã já vai participar do seu primeiro treino no Limeirão. Ele é natural de Ariquemes, em Rondônia, mas reside em Americana. Aliás, o Iago começou nas categorias de base do Rio Branco de Americana. Olha, os clubes por onde esse novo contratado da Inter passou, Beto e amigos. Juventude, de Caxias, no Rio Grande do Sul, Londrina, Sergipe, Fortaleza e o Centro Esportivo Alagoano, o CSA, também passou pelo futebol do exterior. Jogou na Romênia, jogou na Suécia e também na Eslováquia. O último clube do Iago foi o Botafogo da Paraíba, onde ele disputou a Série C da atual temporada. Então, repetindo, Iago é o segundo jogador contratado da Inter, até porque já havia contratado o Roger Bernardo. Também teve um atleta das categorias de base que se profissionalizou na Internacional, também é como um dos novos contratados. Então, 3 jogadores, 3 reforços a Inter tem até o presente momento, visando o Paulistão do ano que vem, Beto. 3 reforços. 3 reforços. Por enquanto é isso. É bom. Comenta-se, né, que assim que terminar a Série B do Brasileiro e também a Série A do Brasileiro, novos jogadores deverão chegar ao Limeirão. Inclusive, durante essa semana também, cerca de 3 ou 4 reforços deverão pintar lá no Major José Levi Sobrinho. Enquanto isso, o elenco continua treinando, o Elano vem orientando os treinamentos e a Inter aí se preparando até num clima de muita tranquilidade, visando o Paulistão do ano que vem. Uma informação que pintou agora também no final da tarde, não em relação ao Internacional, mas em sim ao futebol do Brasil, de que o Atlético Mineiro vai fazer uma atacada amanhã para tirar o Alexandre Pato do São Paulo.
Então o Pato pode trocar o São Paulo pelo Atlético Mineiro na próxima temporada, Beto. Pato no galo. Não precisa fazer muito esforço, né, César? Não. Acho que a torcida do São Paulo deve estar batendo palmas, né? Se essa negociação realmente for concretizada, porque o Pato ainda não caiu no agrado do torcedor tricolor. Difícil, o Quina que o diga. Muito bem, tá bom, muito bem. Daqui a pouco você responde então a pergunta se o Corinthians merece um técnico estrangeiro. Tá Respondo. Bom? Daqui Muito a bem. pouco. Vamos agora à opinião dele, os destaques dele, novamente no nosso programa, o jornalista José Antônio Encinas. Boa noite, Encinas. Boa noite, Roberto. Boa noite aos amigos. Bem, Roberto, o Campeonato Brasileiro continua na mesma toada, né? Passa a semana, entra outra semana e o Flamengo continua jogando muito bem e vencendo suas partidas. Embora a diferença que na semana passada fosse de 10 pontos, agora é de 8. Mas faltando apenas 8 rodadas, está cada vez mais difícil de o Flamengo perder esse campeonato, que está praticamente ganho, né? Somente uma situação assim, muito ruim pode tirar o título do Flamengo, né? O Palmeiras jogou contra o Ceará nesse final de semana, no sábado, e não fez assim uma partida tão boa como havia feito no meio de semana passada, né? Quando venceu bem o São Paulo por 3-0. Aquele jogo, sim, os jogadores entraram numa disposição enorme, ganharam com uma certa tranquilidade do São Paulo, e contra o Ceará foi o contrário, né? Já a equipe não conseguiu manter o mesmo ritmo, a mesma intensidade que foi mostrada diante do tricolor, e fez uma partida em que o melhor jogador em campo acabou sendo o goleiro, o Everton, né? Que fez defesas incríveis, incluindo um pênalti. Um pênalti que o atacante Bergson acabou desperdiçando, né? O Everton fez a defesa. Então, o Palmeiras, nessa toada, vai ser difícil de conseguir tirar essa diferença aí de 8 pontos para o Flamengo, né? E também poderia falar um pouco do Santos, que fez uma grande partida, né? O Santos realmente pegou um adversário, o Botafogo, que vem muito mal na competição e não teve dó. Ele aplicou 4-1 com uma grande atuação do Marinho, o Soteldo também fez 2 gols, o outro gol foi do Sacha, ou seja, o Santos mostrando que tem uma equipe que não tem assim grandes estrelas, mas o técnico, o Sampaoli, ele faz com que ele consegue tirar muito desses jogadores, né? E eles, quando jogam em casa, né, César? Na Vila Belmiro, como diria o João Valdir, o Santos é imbatível. Mais uma vez, o Santos mostrou que realmente jogando em casa é muito forte e não deu chances ao Botafogo. Perfeito, perfeito. Então, essas primeiras observações de José Antônio Encinas aqui na Segunda Esportiva. Agora o nosso comentarista Roberto Martins. Boa noite, Roberto. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, a todos os nossos telespectadores. Eu, vendo a manchete do César dizendo que o Atlético Mineiro, que é o Pato, olha, eu não acho que é só treinador que tem que importar lá de fora, não. Eu acho que tem que importar dirigente, né? A coisa está ficando terrível. E eu ando assustado com os salários. O Flamengo acertou já com a Inter de Milão a compra do Gabigol. Ainda não, Roberto. Não, está tentando. Me permita, o Flamengo deu uma atacada de 20 milhões de euros para a Inter de Milão. A Inter está pedindo 30 milhões de euros. Então, são 7 milhões de euros, essa diferença do que o Flamengo está ofertando à Inter e o que a Inter está pedindo para o Flamengo. Eu tenho a notícia aqui das 17h51, que o Flamengo tinha acertado em torno de 20 milhões. Não, ainda não. Essa informação é quentíssima. O problema está no Gabigol, que não quer conversar antes da decisão do campeonato. O Gabigol, que é o segundo maior salário do país, 1.250.000, só perde para o Daniel Alves 1,5 milhão. Eu acho isso absurdo, está completamente fora da realidade do futebol brasileiro. O Palmeiras pagando 600, 700, 800 mil por jogador que nem joga, né? Pega o caso do Ramírez aí, que compraram o bichado, ele está lá, contrato de 5 anos. Como é que vai fazer um contrato com o Ramírez, um jogador de 32 anos, para mais 5 anos de contrato? O
Palmeiras que está prometendo aquele plano de previdência para esses jogadores. Talvez essa seja a atração obscura aí que nós não sabemos. E o Palmeiras aí prometendo esse plano previdenciário para esses jogadores. Por isso que o Palmeiras estava encontrando uma certa facilidade de trazer esses veteranos bichados, né? E já está acontecendo uma briga nos bastidores, porque a semana passada já o Paulo Turra foi num programa de televisão e já falou algumas coisas, a diretoria não gostou, e parece-me que está tudo sendo empurrado para Paulo Turra e Felipão. Então, eles fizeram toda a lambança e estão dizendo que o pedido foi do Felipão, desses jogadores que o Palmeiras trouxe. Está lá o nosso diretor de futebol, ainda permanece lá fazendo uma série de besteiras. Categoria de base, jogadores sendo vendidos, o Palmeiras foi campeão em quase todas as categorias de base, né? E acabou vendendo essa molecada não tem espaço, e esses jogadores aí de 30 anos para cima aí ganhando esses altos salários. Marcelo Gallardo, técnico do River, que vai disputar a final da Libertadores, pode nem sentar mais no banco do River. Estão tentando levá-lo para o Barcelona com o aval do Messi, e conversas dizem que está bastante avançado, e se ele tiver que ir, tem que ir agora, nem esperar a decisão da Libertadores. O Messi lá, essa negociação começou no prêmio The Best da FIFA, quando perguntaram ao Messi quem seriam os 3 melhores treinadores do mundo. E ele colocou o Pep Guardiola, que já foi do Barcelona e hoje está no Manchester City. O segundo, ele colocou o Maurício Pochettino, do Tottenham. E o terceiro, o Marcelo Gallardo, deixando o próprio treinador Ernesto Valverde, do Barcelona, de fora. Então, já começou-se a costurar essa relação já no prêmio FIFA. O Corinthians sem treinadores, estão falando em Thiago Nunes, o presidente do Corinthians quer o Thiago Nunes, né? Mas acho muito difícil sair do Atlético Paranaense. E o PSG acaba de fazer uma proposta por Reiner do Flamengo e por Everton do Grêmio. Também aí cifras altíssimas para levar essas duas revelações de futebol brasileiro. Dinheiro é que não falta, né, Roberto? Pois é, mas eles têm, né? Eles dividem por 4, 5. Nós temos que multiplicar, né? Por cada variação cambial. Verdade. Muito bem. Estão aí, então, as primeiras informações do Roberto Martins, que falará também daqui a pouco sobre o novo treinador, o perfil do novo treinador do Corinthians também, nos ajudará no programa. Hora e vez agora de Edmar Ferreira. Boa noite, Edmar. Oi, boa noite, doutor. Boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. Sobre o assunto Gabigol, a Fox Sport crava, Gabigol já é do Flamengo por 22 milhões de euros. A informação que o Roberto Martins trouxe, o Paulo Lima está trazendo essa informação agora no Twitter, que a Inter queria 30 milhões, o Flamengo ofereceu 20 milhões, bateu o martelo em 22 milhões de euros, 98 milhões de reais. Então é o acerto que já tinha sido antecipado pelo Paulo Lima, então deve ser oficializado aí nas próximas horas. Quanto ao Thiago Nunes, uma reunião agora, nesse exato momento, Twitter do Atlético informando, com o Petralha, o Thiago Nunes estaria renovando o seu contrato por mais 4 anos com o Atlético Paranaense. Então houve o interesse do Corinthians, era a bola da vez o Thiago Nunes, ele permanece no Atlético então, pelas informações que temos aqui no Twitter. Sobre a suspensão do Felipe Melo, né? Tem que ser o Felipe Melo, né? 5 jogos. O Guerreiro contra o Flamengo, o Encinas vai se lembrar, fez uma atitude 10 vezes pior. Ele mostrou o dedo médio para o auxiliar. Todo mundo viu. Já o Felipe Melo estava voltando para os vestiários quando apontou o dedo médio e o órgão genital para os torcedores do Santos, mas já na entrada dos vestiários. O Guerreiro, todas as câmeras filmaram ele sendo expulso, pedindo cartão vermelho para o árbitro. Ele foi julgado e pegou apenas 2 jogos. Então, no Brasil, o pau que bate em Chico não bate em Francisco, infelizmente. Olha, eu defendendo o Felipe Melo. Mas, nesse caso, eu acho que tudo pesa muito, pesa o dobro contra esse jogador do Palmeiras, que perde 5 jogos importantes, só volta no dia 1º de dezembro, justamente no jogo contra o Flamengo, que talvez não decida mais nada, até pela diferença de pontos do Flamengo para com o Palmeiras. Vai virar cesta básica. Eu também acho. Eu acho que, pelo que eu li,
Nesse jogo agora, o próximo não joga e Contra o depois contra o Avaí. Não, o Avaí não. Não, contra o Vasco. Contra o Vasco. E depois, no Contra final o de semana, Corinthians. contra o Corinthians, ele deve jogar já com um efeito suspensivo. Sobre o Flamengo ainda, doutor, olha que curiosidade, né? Hoje a Placar trouxe uma matéria que o Flamengo derrubou 6 técnicos nesse Campeonato Brasileiro. Então, 6 treinadores perderam o emprego após derrota para o Flamengo. São eles o Felipão, o Odair Hellmann, que é a cara do César Roberto, o Rogério Ceni, o Thiago, técnico do Atlético Mineiro, o Cuca e agora o Carille. Então, o Flamengo derrubou 6 técnicos nesse Campeonato Brasileiro. E, doutor, o Arthur, volante brasileiro que joga no Barcelona, dos últimos 3 jogos do Barça, 2 ele nem foi relacionado. Então, existe uma preocupação muito grande. O que estaria acontecendo? Uns estão dizendo que ele está caído na noite, que ele gostou da noite espanhola, a indicação do Neymar. Outros dizem que ele está mal condicionado fisicamente. Então, ao certo, o técnico do Barcelona não informa o que está acontecendo com o Arthur. E para fechar, doutor, sobre a Inter, o Luiz Fabiano esteve sábado no Limeirão. Aí os torcedores já ficaram eufóricos, né? Vem aí o novo camisa 9, mas o Luiz Fabiano não está jogando. Ele ainda não anunciou sua aposentadoria, mas não joga há mais de um ano. Ele jogou no Vasco, teve uma lesão de menisco, passou por cirurgia, e pelo que eu levantei, o Luiz Fabiano, ele tem um jogador que está sendo avaliado pelo Elano. Esse jogador é o lateral direito Dione. O nome dele é Jonathan, mas chamam ele de Dione. É um lateral direito que jogou na Ponte Preta nos últimos anos e, pelo visto, tem agradado o técnico Elano. Então, o Luiz Fabiano teria vindo a Limeira para assinar o contrato do Dione, que seria o novo reforço da Internacional. Deve ser confirmado entre amanhã e depois. E o outro detalhe, a Inter vai ter um zagueiro do Corinthians. E esse zagueiro, me passaram, que seria o Iago, que está emprestado ao Goiás, hoje não está como titular. Ele jogou boa parte do Campeonato Brasileiro como titular ao lado do Rafael Vaz, mas com a chegada do Fábio Sanches, que veio do Mojimirim, ele perdeu a condição de titular, depois teve uma lesão, ficou um tempo parado, voltou, está no banco de reservas do Goiás. Então existia a seguinte preocupação, doutor. Como o Iago não estava sendo aproveitado pelo técnico Fábio Carille, o treinador deu sinal verde para que ele pudesse ser emprestado à Internacional. Ele tem só 27 anos, foi campeão carioca com o Botafogo, jogou no Bragantino. Então, sinal verde para ele reforçar a Inter no Paulistão. Só que com a saída do Fábio Carille e a chegada de um novo treinador, o Coelho assumiu interinamente o Corinthians, e não duvido que vá bem nesses 9 jogos e seja efetivado para o Paulistão, porque o Corinthians não tem dinheiro. Isso vai acontecer, pode escrever. Então, o Elano, a gente entrou em contato com ele, através do Igor Sedano, e o Elano confirmou que não tem problema algum o fato do Fábio Carille ter sido demitido, e que o acerto já está encaminhado, esse zagueiro vem para a Internacional. Porque a gente lembra, doutor, quando o Elano esteve no Palmeiras, o técnico era o Felipão. O Felipão tinha liberado uma lista de 8 jogadores para que pudessem jogar na Internacional. Como o Felipão foi demitido e o Mano Menezes foi contratado, essa lista foi bloqueada. E o Elano perdeu esses jogadores, pelo menos nesse primeiro momento, porque o Mano disse para ele o seguinte: olha, eu preciso chegar e analisar a situação de cada um para depois eu poder emprestar esses jogadores. Então, nesse caso do Corinthians, não vai acontecer. Muito provavelmente é o Iago. Também surgiu a informação que, se não for o Iago, seria o Marlon, zagueiro que foi da Ponte Preta, está emprestado ao Bahia, mas a minha fonte revela que o zagueiro é o Iago. De qualquer forma, menos dor de cabeça para a Inter, que vai ter esse zagueiro do Corinthians. Perfeito, perfeito. Muito bem. Essas são as primeiras informações também do Edmar, que está cravando aí que o Coelho será o novo técnico do Corinthians. Eu acho que o Coelho, pela identificação que ele tem, ele trabalhou muito com os Marlós na base do Timão, ele fala a língua do boleiro, conhece muito o elenco do Corinthians, que nem hoje, além do Fábio Carille, 4 profissionais deixaram o clube, entre eles o Fabinho, aquele ex-volante, só ficou o Van Basten, né? Que é o Mauro, né? Mauro Van Basten. E o Sheik pediu demissão, que já que todo mundo saiu, o Sheik fazia parte ali da comissão executiva do Corinthians. Amanhã ele vai dar uma coletiva de imprensa para explicar o motivo pelo qual está saindo do Corinthians. Então, do jeito que o Sheik é esquentadinho, algo de novo vem para tumultuar ainda mais o ambiente corintiano. Perfeito, perfeito. Certo, César? Por partes. Eu não acredito que o Coelho permaneça como técnico do Corinthians. Eu acho que ele vai ser um técnico tampão. Porque tem quarta-feira o Fortaleza. Se não ganhar do Fortaleza, que não é difícil de acontecer,
Porque quem não ganhou do CSA, como é que você pode cravar que vai ganhar do Fortaleza? A batata começa a assar. Aí no sábado tem o Palmeiras no Pacaembu. Se tomar uma sabugada do Palmeiras, sabe quando o Coelho vai continuar como técnico do Corinthians? Jamais. Né? Então, é esperar para ver. A coisa está feia no Corinthians. Agora, sobre a enquete, posso dar minha opinião? Se o Corinthians deve contratar um técnico estrangeiro ou não? Depende da maneira como o Corinthians quer apagar esse incêndio. Se ele quiser apagar com canequinha, jogando água com canequinha pelas beiradas do fogo, ele pode contratar esse técnico do Atlético do Paraná, que na minha opinião não tem perfil. Na minha opinião, tá? Não tem perfil para ser técnico do Corinthians. Ele pode contratar o Silvinho, que também, na minha opinião, não vai resolver. Se ele quiser apagar o fogo com a tropa do bombeiro, com aquelas mangueiras de 4, 5 polegadas e metendo água nesse incêndio no Corinthians, ele tem que trazer um cara que bote o Jabaquara em campo agora. E o único que eu vejo nesse momento, acho difícil, mas não custa tentar, chama-se Vanderlei Luxemburgo, na minha opinião. Acho que o Luxemburgo é o único, nesse momento, para chegar e botar banca nessa bagunça que o Corinthians vive atualmente, Beto. Muito bem. Opiniões, então, do César Roberto. Lembrando que essa é a enquete de hoje. Se o Corinthians deve contratar um técnico estrangeiro, sim ou não? Participe pelo 3404-5655, 5650-5659. Bom, já que estamos falando aqui de Corinthians também, o Edmar falando do Coelho, Zé, queria saber da sua opinião também. Afinal de contas, o Palmeiras trocou de treinador, oscilou, mas a troca beneficiou o Alviverde. Ah, sim, com certeza. O aproveitamento do Mano Menezes tem sido bom, né? Ele tem uma derrota que foi para o Santos na Vila, 2 empates e eu acho que 8 vitórias. Então é um aproveitamento bom do treinador Mano Menezes, mas a gente tem que lembrar que o Palmeiras tem um bom elenco também. O Felipão, até o começo do Campeonato Brasileiro, né, até a parada da Copa América, fazia uma campanha sensacional. Eram 8 vitórias e 1 empate e estava assim, navegando aquele voo assim de pleno, né, um voo maravilhoso. Então, mas depois disso, o que aconteceu? Né? Daí começaram os maus resultados, né? E aí ele acabou sendo demitido. Então, eu acho que o Mano está fazendo um bom trabalho em virtude dele ter assumido agora há pouco tempo, conquistou muito mais vitórias, né? E apenas uma derrota até agora, e está fazendo uma campanha muito boa. Se a gente analisar, eu estava lendo hoje, Roberto, a campanha do Palmeiras hoje, com 63 pontos, ela pode ser, o Palmeiras pode, eu acredito que não vai ser campeão, mas ele pode ser o vice-campeão com maior pontuação na história. E para isso ele precisa de 9 ou 10 pontos para ter a segunda melhor campanha de vice-campeão da história. Até hoje, o melhor vice-campeão foi o Flamengo do ano passado, com 72 pontos. Então o Palmeiras tem 63. Se ele ganhar 4 jogos aí, desses 8 que faltam, ele vai ser o vice-campeão com a maior pontuação da história. Então, a campanha do Mano, né, o retrospecto tem sido bom. Vamos ver se ele vai conseguir ter fôlego aí e foco, né, nesse final de campeonato. Porque, mesmo o Palmeiras vencendo os jogos, o Flamengo também vence, e aí algum jogador pode perder o foco, né? Porque, nesse momento, precisaria manter esse foco, esperando por tropeços do Flamengo, o que é muito difícil de ocorrer. Roberto, me permita, o meu ponto eletrônico entrou em ação, né? E vem com bomba, hein? Coritiba 0, Sport 0, Santos 4, Botafogo 1, vingança dos cariocas. É porque depois que ele tomou aquela chacoalhada, ele não veio mais trabalhar, né? Acabou de passar num programa de esporte da televisão em São Paulo que o novo técnico do Corinthians é o Silvinho, ex-lateral esquerdo. 99% acertado, falta detalhes para ele chegar amanhã aí, segundo informação de um programa de esporte lá de São Paulo. O Silvinho que havia recusado, né? Lyon, né? Ele estava no Lyon. Então, ele foi contratado, né? Ele saiu da seleção brasileira, né? Do Tite, ali daquela equipe do Tite, para assumir o Lyon da França.
e durou poucos jogos. 8 jogos. 8 jogos, ele perdeu a maioria, foi muito mal, e o Lyon querendo voltar a ser aquele Lyon que ganhou vários campeonatos franceses em sequência, né? Tendo até o Juninho Pernambucano como dirigente lá. Futebol. Isso. Então o Silvinho não deu certo no Lyon. Ele chegou, não conseguiu passar seus conhecimentos lá e o time foi muito mal e ele foi demitido do Lyon da França. Foi o pior início de um técnico dos últimos 20 anos no Lyon. Olha lá. Especulações. Eu, como corintiano que sou, é um nome que não me agrada. Eu não gostaria de ver o Silvinho. Tomara que dê certo se a negociação for fechada, mas eu não acredito. Eu acho que o Corinthians precisa, nesse momento, de um técnico mais impulso. Eu disse Luxemburgo. Se eu fosse o Corinthians, eu dava uma tacada legal para tirar o Luxa do Vasco. O Vasco parece-me que não cai mais, né? Se somar mais 2 ou 3 pontos aí pela frente. Um outro técnico que eu gostaria muito de ver no Corinthians é o do Bahia, o Roger Machado. Acho um baita de um profissional. Acho que foi injustiçado no Palmeiras. Dessa safra nova de técnicos aqui no Brasil, eu acho que o Roger Machado seria, na minha opinião, o que daria mais certo nesse momento para dirigir o Corinthians. Mas eu repito, como torcedor, eu queria um técnico de pulso, na minha opinião, Luxemburgo. Silvinho é um ponto de interrogação. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, com relação ao Vanderlei, as informações que ele já está acertado com o Inter de Porto Alegre. Você chafado, hein? Então fica difícil ele largar o Vasco por um mês, aí 4, 5 partidas e ir para o Corinthians. A informação é que ele já está acertado com o Inter de Porto Alegre. Para 2020. Para a temporada do ano que vem, né? Isso. Muito bem, muito bem. Vamos mudar um pouquinho, mudar a chavinha do nosso programa, falar um pouco de jogos escolares aqui do nosso município. Vamos agora acompanhar as disputas das finais do basquete. É isso, né, Edmar? Isso, um resumão do que aconteceu do basquetebol. Do que aconteceu? Então vamos lá, vamos às informações. Vamos fazer o resumo do basquetebol dos jogos escolares agora na segunda esportiva. E Limeira continua forte nesta modalidade. Talentos brotam a todo momento. A saudosa Winner ainda está na memória desses alunos. No Sub-11 masculino, a Einstein foi a grande campeã, tendo Noedir Tadeu Santini como vice e o colégio aprovado em terceiro lugar. No feminino, o título ficou com a escola Raquel Franceschi, que superou a MF Limeira e a Noedir Tadeu Santini. A Einstein também foi a campeã no Sub-13 masculino. O Dom Idílio José Soares ficou em segundo lugar e a Cônego Manuel Alves em terceiro. No feminino, outra conquista para a organização Einstein de ensino. No Sub-15 feminino, mais um troféu para a Galeria da Einstein, que terminou em primeiro lugar. O Cônego Manuel Alves ficou com vice, seguido do Colégio Objetivo em terceiro lugar. No masculino, a conquista ficou com o Colégio Técnico de Limeira, o Cotil. O Colégio Portal foi o segundo colocado e o Colégio Objetivo fechou o pódio. Eu gostei bastante, gostei de participar com todos os meus colegas de equipe, eles são bem legais. A gente lutou e nosso primeiro jogo foi contra o Ângulo também, e a gente acabou perdendo por 4 pontos. E aí a gente acabou, por, vamos falar, coincidência, pegando eles na final de novo. O jogo foi bem disputado, em nenhum momento foi fácil. Eles lutaram muito, dá pra ver que eles estavam preparados e qualquer um podia ter ganho. Mas no final a gente acabou sendo melhor e conseguimos decidir o jogo e ganhar. Premiação e as finais no final de semana, que é muito importante a participação de todos. Hoje a gente está fazendo novamente essa premiação do basquete, como vão acontecer as outras modalidades esportivas coletivas nos outros finais de semana. Isso é uma modificação que a Secretaria de Esporte fez para atender e trazer outros familiares, outros dirigentes de escolas, outro envolvimento para valorizar a cada escola que participa dos Jogos Escolares. É uma honra nós, como da Secretaria de Esporte, estar promovendo essas situações que nos agrada bastante. Para completar, na categoria Sub-17, o Colégio Portal foi o campeão no masculino e no feminino. O Colégio Acadêmico e o Cotil fecharam os 3 primeiros lugares. A gente no começo abriu, né? Mas depois
caras conseguiram correr atrás. O Berto tem um ótimo chute de 3, é o nosso canhotinho. A gente teve que correr atrás, mas nossas peças todas importantes. O nosso pivôzão do monstro acabou com o jogo. E o Foster, todo mundo jogou em equipe, a gente conseguiu levar esse caneco, o nosso bi. Nós acreditando na seriedade e na determinação da nossa administração, em especial da Secretaria de Esportes, que é a organizadora, juntamente com a educação, desses eventos esportivos, no caso, os Jogos Escolares. Houve um aumento significativo, sim, isso é muito bom, e o ano que vem nós avançaremos ainda mais, com mais escolas, mais participantes, fazendo esse grande evento que são os Jogos Escolares. E foi uma inovação que nós trouxemos no ano passado, onde as finais dos esportes coletivos estão sendo realizadas aos sábados, para que permita que as famílias, né, o pai, a mãe, o avô, o tio, venha prestigiar também os seus filhos nessa prática esportiva. No caso, as finais que aconteceram esse final de semana foram do basquete, do sub-15 e o sub-17, com uma concentração de público bastante interessante, bastante importante. E o mais importante de tudo é a participação das famílias junto aos seus filhos na prática esportiva, no caso, nas finais do basquete, aqui no Volucato, que aconteceram no final de semana. Quero desejar aqui um grande abraço ao Beto Lucato, a todo o pessoal da Segunda Esportiva, pela cobertura e pelo interesse de sempre pelo esporte limeirense. Em especial, o Beto Lucato, que é um amante dos jogos escolares. Beto, um grande abraço. Legal, bacana. Um grande abraço, Mário. Nosso prefeito Mário Botion aí fazendo parte aí da cerimônia, né, de premiação legal também, o secretário Zanon também aparecendo. Bom, o Zanon estava em casa, né, Edmar? Ah, mas é incrível como é gostoso ver essa modalidade, né? Dos jogos é a modalidade que eu mais gosto. E como o Limeira tem talento no basquetebol, mas brota talento, né? O Nilson César fala, brota Sim. talentos, mas olha, em termos de basquetebol, você viu aí quantos arremessos certeiros dos 3 pontos? Cada infiltração, quer dizer, mesmo a Winner estando parada, né, longe das atividades desde 2015, já quase 4 anos, né, um pouco mais de 4 anos. Setembro fez 4 anos que a Winner acabou parando bem no meu aniversário, né, 22 de setembro de 2015. Mesmo assim, o basquete continua tendo interesse na cidade e eu torço muito para que um dia volte, eu torço demais. Muito bem. Ô Beto, eu não sei se eu já lhe perguntei, e se eu já não lhe perguntei, eu lhe pergunto agora. Por que nos jogos escolares não tem a modalidade de futebol? Futebol de campo, né? Não tem. Futebol de campo, futebol de campo. Tem um salão, né? Futsal. Nunca foi testado, César, porque são muitas escolas, né? Você já pensou você fazer uma competição com, né, às vezes 40 escolas, 40 e poucas escolas? Eu digo isso que lá atrás, Sim. né? Todo dia 12 de outubro tinha uma competição aqui em Limeira envolvendo todas as escolas. E eu me lembro que eu disputei 2 anos pelo Grupo Brasil. Um ano eu fui campeão contra o Coronel Flamínio Ferreira, né? E no outro ano eu fui vice-campeão. Nós perdemos o título para a Escola Prada. E o jogo final era disputado, podem me chamar de velho, mas o jogo final era disputado no antigo estádio da Inter, na Vila Levi. E lotava, Beto, lotava. Podia fazer em um dia, doutor, essa competição. Tipo, quantas escolas? Vamos lá, 20. Que nem torneio início. O que acontecia. 15 minutos. Era num dia só. 15 minutos, empatou escanteio. O que acontece com o futebol nos jogos escolares? Em primeiro lugar, o futebol tem inúmeras competições durante o ano. E esvazia as demais competições dos jogos escolares. Então, foi tipo, extinto, expurgado o futebol dos jogos escolares, exatamente isso, para fomentar os demais esportes. Até porque o futebol tem campeonatos aí para a cidade o ano todo. E ele foi extinto exatamente por causa disso, para a gente fomentar os demais esportes. Não, e não só isso, né, Roberto? Para quem jogou contra o Coronel Flamínio, quantas escolas nós tínhamos na Foi época o que eu também, pensei. Né? Foi o que eu pensei. Na hora que o César é um dinossauro, né? Faz tempo, hein? Eu acho que na Escola Prada... Eu tinha de 9 para 10 anos, né? Isso foi em 68. Eu tinha 9 anos quando eu consegui esse título pelo Grupo Brasil. Quem era o diretor? Arcaro.
Era um Oswaldo Arcaro, é isso? Oswaldo Arcaro. Oswaldo Arcaro. Esse tempo que o pessoal ia lá no seu Pacheco, lá no armazém da esquina, pegar óleo de... Né, que vinha tambor. de tambor, né, Roberto? Tambor. Lembra? Tambor cheio de pó de serra embaixo, assim, porque a hora que caía, né? Para não Bombeava, sujar né? o chão. Bombeava para tirar o litro de óleo, né? Pois Ó, é, eu tive vários castigos desses, porque aqui no supermercado aqui na Rua Ceará era o supermercado Guerra, né? Antigo armazém do Guerra, do seu falecido Jairo Oliveira, presidente da Internacional e tal. E a gente aprontava muito quando era molecada e tal. Então, assim, o castigo da gente era vir comprar óleo ali no armazém, porque tinha uma portinha de lado e o balcão era muito cheio. Então, ele dava pouca importância para o pessoal ali da porta. A gente ficava 1 hora, 2 horas para comprar 1 litro de óleo. Esse era o castigo? Esse era o castigo. Você chegou a pegar leite distribuído de garrafa também, não? De garrafa, leite de garrafa. Você deixava a garrafa vazia na janela na madrugada, à noite. Eles passavam 3h30, 4 horas da manhã, deixavam o litro cheio de leite, 2, 3 pãezinhos na janela. Hoje em dia, comprar carne de carroceiro. Se comprava fígado. Fígado também. Nunca fez mal para ninguém. O carroceiro passava vendendo carne, pesava ali mesmo você comprava. Você já pensou você comer fígado? Que aquela carroça andou o dia inteiro no sol, sem gelo, sem nada. No Já final, estava cozido. você né? compra o fígado, no outro dia ninguém morreu, não lembro de ninguém aconteceu absolutamente nada para ninguém. Aliás, por falar em fígado, o nosso amigo Denis Suidedos, que ainda se recupera, anda comendo muito fígado, né? Ele Roberto? come fígado na hora do almoço e à noite cebola com fígado. Então é fígado. e aí a sobremesa é mousse de fígado. Mousse de fígado, né, César? É isso aí. Mas tem tomado muito açaí também. Açaí é bom. Mas em breve, nosso Sul estará conosco aqui, com certeza. A torcida nossa e de muita gente é grande. Eu não lembro da garrafa, Roberto, mas eu lembro como é que chama aí? Do carroceiro. Passando. Tinha aquelas garrafas de leite de bico bem aberto assim. Você deixava na janela e ele passava, trocava a garrafinha e deixava 1 litro. E o padeiro, quando passava, né, com o cavalo. Você comprava aquele pão de forma, Tinha os pão doce, sonho. Por isso que a gente fala, né? Apanhou mais que água de padeiro, né? Porque água de padeiro Rodava, apanha, né? dava dó. Muito bem, a enquete de hoje fala sobre o novo treinador do Corinthians, se deve ser um estrangeiro ou não. E nós temos imagens aí, o Fernando Carvalho separou para a gente aqui os gols nos melhores momentos da derrota do Corinthians do Rio de Janeiro frente ao Flamengo. Vamos acompanhar aí. O Corinthians, posso falar a verdade? Fez um grande começo de jogo. Foi mesmo. Concordo. Se ele faz aquele gol ali... Teve um pênalti pro Corinthians que o juiz não deu. Do Everton Ribeiro. Pênalti legítimo. Eu achei também. Que muitos árbitros têm dado pênalti em lances como esse que aconteceu ontem e o juiz que apitou ontem não deu. Eu achei que o Corinthians foi muito bem no primeiro tempo. Até tomar o primeiro gol. Sim. Que para mim não foi pênalti. Se eu fosse o árbitro, eu não apitaria o pênalti. Para mim não existiu. Olha aí. Concordo. Vai ter a imagem mesmo por trás. Para mim não foi. Ele chuta a mão do Cássio até, ó. Ele chuta a mão do Cássio. Pode ver. O Cássio não teve intenção nenhuma em fazer o pênalti. Em momento algum, o Cássio foi para pegar o atacante do Flamengo. Errou o juizão, meteu a mão em nós. E nem foram ver no VAR, nem recorreu ao VAR. Aí foi azar do Cássio, né? Ele defendeu, mas a bola sobrou. Quando a sorte tá virada, não tem jeito. Sorte de campeão, né? Time que tá com sorte de campeão. Sim. Aí logo em seguida toma o segundo gol. Saiu a bola, já foi o segundo gol. Nos acréscimos. Que jogada do Gerson, hein? Aliás, o Tite já o Gerson deu meia lua no Ralf, né? Impressionante. Ele deu o drible da vaca no Ralf. E eu vou dizer mais, hein? A sorte do Corinthians ontem, Beto e amigos, é que o Gabigol não jogou. Se o Gabigol estivesse em campo, eu acho que seria uma goleada histórica do Flamengo. O Cássio saía no primeiro tempo. Olha, 28 segundos do segundo tempo. Time totalmente bagunçado, uma defesa desarticulada. Fagner mal.
O outro zagueiro do Corinthians também mal. O que salvou ali foi o Gil. O Gil fez uma boa partida, mas joga por ele e por todos os outros da defesa, né? Que tá jogando esse menino, hein? Bruno Henrique. É impressionante. E esse Arrascaeta também, né? O Arrascaeta ainda, depois que ele voltou da contusão, ele não está sendo aquele Arrascaeta, mas ele é muito bom jogador. Para mim, né? esse Gerson. Ele tá saindo sempre do começo do O Gerson é impressionante. Esse viu, Gerson aí, eu vi lembro que lá você atrás falou, ele jogar, falei, meu Deus do céu, dele, eu que comecei jogador. a reparar e realmente ele é muito bom. Piruzão, hein? Mas ele não era nem para ter jogado ontem, né, Edmar? Não, ele tava machucado. Tava Porque machucado. o César foi expulso, né? Aí ele de novo, ó, tentou uma bicicleta aí numa jogada improvável, olha só. Ele foi da categoria de base do São Paulo? Ah, ele começou tarde esse menino aí. Jogou no Ele Nacional. Ele rodou São Paulo. vários times pequenos, viu, Roberto? Muito time pequeno, passou em Mas vários. ele começou tarde, com 18, 19 anos. Ele não teve base assim, com 13, Golaço. 14, 15 anos. Aí o Cássio estava machucado já. Tava Beto. mesmo, ele nem vai Aí, direito ó. na bola. Tá tão bagunçado o Corinthians que o Cássio havia se machucado minutos antes de tomar esse gol, que nem um tiro de meta ele conseguia bater. E ninguém no banco do Corinthians teve a capacidade de fazer a substituição. Aí depois que tomou o quarto gol, é que o Cássio foi substituído. Então, olha a bagunça que tá o Corinthians. Falando em contusão, doutor, sabe o que me irrita no Campeonato Brasileiro? Até o Encinas tenho certeza que vai concordar comigo. Aí o goleiro faz uma grande defesa. Aí ele cai. Aí ele pede atendimento médico. Ele alega que ele tá com dor na coxa, dor na perna. Se aí tá bate o tiro de ganhando, meta. se tá ganhando é E aí. bate o tiro de meta. Se eu sou o árbitro, e isso acontece que no Fernando Miguel, para esfriar o Fluminense sábado, ele pediu atendimento médico. Problema na coxa. Deu miguezão, mancou um pouquinho, perna esquerda. Vai lá e bate o tiro de meta. Verdade. Se eu sou o árbitro, eu vou correndo até ele e mostro o cartão amarelo. Como que você tá machucado e bate tiro de meta? Sim. Isso aí tem acontecido. Eles usam essa estratégia, né? O time tá ganhando ou um empate fora de casa, o jogador ele cai mesmo na hora que o outro time tá atacando. Aumenta o goleiro, né? Principalmente o goleiro. Por isso né? que eu sou da opinião que tem que ter o goleiro atrás do gol, reserva. Machucou, sai, entra o reserva. Fica lá revezando. Devia encaminhar para a FIFA essa Eu ideia. acho uma boa. Aqui. Ganhava tempo. Tá. E aí acabava a É igual o frescura. Aí ele voleibol, só né? seria atendido se realmente ele tivesse machucado. É. Porque assim, ó, caiu para ser atendido, sai, entra o goleiro reserva. Você só vai voltar quando a bola parar. Você ia ver se não acabava essa cera. É o único caso, né, meu caro Roberto, que o árbitro tem que interromper realmente o jogo é quando o goleiro cai. E ele tem que ser atendido dentro de campo, Então. obviamente, porque senão não tem continuidade, sequência de não jogo, tem. né? Mas Ó, o Quina lembrou- nós vamos analisar, viu, Demar? Vamos O analisar. Quina lembrou do Paes, goleiro do Oeste de Itápolis, contra o Independente. Nossa senhora. Pelo amor de Deus, 21 minutos ele ficou caído fazendo E cera. depois- e E o depois- árbitro deu 9. E depois que ele toma cartão amarelo, daí não tem nenhum árbitro que tenha culhão de Só o expulsá-lo. Cássio foi expulso contra o Palmeiras Sim, uma mas vez. foi Ali teve bem culhão. ali, de uma forma, né, que ele exagerou realmente, ele ficou mais um tempo ainda esperando, aí tomou o segundo amarelo, mas é muito difícil. Ô, César, você que é o homem, né, você que tem os registros históricos aqui do nosso programa, qual foi o goleiro que fez mais cena, que você se lembra de ser aquele que realmente era um ator, não era bem um goleiro? Rapaz, o Valdir Pérez fazia bem cera. O Valdir Pérez ele gostava de fazer uma cerinha. Um outro ato do Corinthians também gostava de fazer uma cera. Hã? Quem? O Rojas do São Paulo. Rojas do São Também, Paulo. também. Teve Mas aquele o Rojas episódio tomou, o lá, Rojas tomou aquele rojão na cabeça lá, né? Que dizem que simulou tomou. que tomou, né? Mas na Internacional, quem gostava muito de fazer uma cerinha era o Serginho, goleiro que veio do Goiás, era do São Paulo, mas veio do Goiás, também gostava de fazer uma cera, sabia muito bem esfriar o jogo, como disse o Edmar, né, que o cara do Fluminense fez contra o Vasco. Enfim, uma cena que me chamou muito a atenção na rodada do meio de semana que passou, Corinthians e Ceará. Vocês devem ter acompanhado o jogo, porque foi transmitido pela Globo e tal. CSA, né? O que eu disse? Ceará. Não, Corinthians e CSA. 2-1 para o CSA. A todo instante, a imagem da TV mostrava o técnico Argel Funks com a camisa ensopada de suor.
ensopada, como é o Rogério Ceni também, né? Aí mostrava o técnico do Corinthians, o Carille, com o braço cruzado, sem uma gota de suor onde quer que fosse no corpo dele, tranquilo, olhando para cá, olhando para lá. Vocês viram essa imagem? Pô, e o Argel, a todo instante, gesticulando, xingando, chamando a atenção dos seus jogadores. E o Argel deve ganhar quanto no CSA? No máximo, 40 mil conto por mês. E o Carille, com esse salarião todo. Então, aí é a diferença do futebol. Essa imagem que me chamou a atenção semana passada. Será que ele não estava preocupado? Ele estava pensando nos 4 milhões da multa contratual dele, César? Pode ser. Enquanto que o coitado do Argel, eu também não morro de amores pelo Argel, não, tá? Mas o coitado do Argel suando, gritando, tendo o risco de ter um infarto na beira do campo ali de tanto suar a camisa. Mas é característica, né? O Argel sempre foi assim, intenso. Quando ele era jogador, ele aprontava também, ele brigava com o árbitro, ele queria sempre ganhar, é aquele jogador muito intenso. Jogou no Palmeiras, né? Sim, foi zagueiro do Palmeiras, no Santos. Ele é estúpido até com os jogadores dele. Me lembrei um goleiro que fazia uma cera danada. Os mais antigos vão se lembrar. Alô, Quina, tive com o Quina hoje, bati um papão com o Quina Mercúrio hoje. Orlando da Portuguesa. Você lembra do Orlando? Não é do meu tempo, não. Como não, Roberto? Criolão da Portuguesa, Orlando, Pescuma, Zé Maria, que depois foi pro Corinthians, Basílio, Enéia, Xaxá, Wilsinho, Ratinho, Orlando. Quando caía, mas fazia uma cera, Orlando da Portuguesa de Esporte. O Ronaldo do Corinthians também, viu? Também, bem lembrado. Eu tô aqui cá pensando com meus botões, né? Porque nós estamos com uma falta tremenda de treinadores no Brasil, né? Por onde o Carille poderia ir? Inter de Porto Alegre, se não for o Lucha. Será? O Carille é o estilo do Inter de Porto Alegre. Será? Eu acho. Que aí ele tem elenco, né? Porque no Corinthians ele não tem elenco. Ele ganhava de 1-0 sem elenco. No Inter ele vai ter elenco. O que vocês acham que precipitou essa... Lógico, né? Mas o que aconteceu? As besteiras que ele falou no vestiário. Ele perdeu o grupo. Não, mas por que aconteceu isso, Edmar? É isso que eu quero Ele quis jogar a responsabilidade dele para os jogadores. Principalmente os mais jovens, na semifinal. Ele deu tiro no pé. Ele chegou com o tiro no pé. Porque quando ele chegou ao Brasil, eu até tenho uma pessoa do meio esportivo de São Paulo que falou, e eu acho perfeito. Quando ele chegou ao Brasil, ele já chegou brigando com todo mundo, com salto alto aí de 15 centímetros. Ele esqueceu a humildade dele lá na Arábia Saudita. Ele veio chutando o balde de todo mundo. Então ele já chegou azedo, ele já chegou demonstrando uma certa irreverência com todo mundo aí. Eu acho que na chegada dele, ele já começou a cavar que a carreira dele seria curta nessa temporada no Corinthians. Na semifinal da Sul-Americana, né, contra o Independiente Del Valle, quando o Corinthians perdeu o primeiro jogo em casa, na entrevista coletiva, ele praticamente jogou a culpa no Matheus Vital e no Pedrinho. Ele falou, faltou malandragem, principalmente para os nossos jogadores mais jovens. Poxa, ali eu acho que ele acabou começando a perder o grupo. E a outra, acho que é o grande final, a frase mais infeliz que ele disse. Ele falou, não sei como é que o Corinthians está no G4. Como é que ele pode falar isso? Como é que ele pode falar isso? Em resumo, ele é muito ruim de microfone, de coletivo. Mas ele não era assim, ele era humilde. Não, mas ele sempre foi ruim na coletiva. Ele mudou. Sempre foi, ele deixou depois muito a desejar campeão paulista nas coletivas dele, né? E criticando ali, que você sabe, principalmente nos dias de hoje, né? Você técnico, fazer uma crítica contra o seu próprio jogador, você tem vida curta. E ontem a emissora de TV foi entrevistá-lo, a bola ia começar a rolar, faltava 1 minuto para rolar a bola, foram entrevistar ele lá no banco. O presidente chamando a atenção de todo mundo, que quem quiser tirar férias, tal. Ele falou, a carapuça, mais ou menos assim, a carapuça sirva para quem quiser, e eu estou pegando a minha carapuça. Eu sei que o time está jogando mal, tal. O restante, cada um pega a sua carapuça. Mais ou menos assim, dane-se todo mundo. É ele que vai dirigir o Sertãozinho dele na Série 2 o ano que vem. Ele é de Sertãozinho, um bom técnico para o Sertãozinho. Você perguntou quando foi o ponto em que ele perdeu. Sim. O ponto foi depois do jogo do CSA, na entrevista, não lá, porque lá foi só o Andrés que falou, mas chegando aqui, no outro dia, ele disse o seguinte: parecia que era um time que não tinha treinamento, que não era treinado. Ou seja, ele mesmo disse, ali ele pegou todo o elenco
e falou que os caras já não estavam mais obedecendo as suas ideias e não estavam mais... E ele alegou que o Corinthians, a partir do momento que atingiu a pontuação que não era mais rebaixado, o elenco relaxou. É verdade. Ele culpou isso, ele falou, o Corinthians atingiu muito rápido a pontuação que ele não cairia. E aí os jogadores relaxaram, porque sabiam que não chegariam no Flamengo e nem no Palmeiras. E na coletiva que ele deu sexta-feira passada agora, terminou o treino pronto do Corinthians para pegar o Flamengo, na coletiva dele teve um repórter que perguntou, Carille, o que você acha do futebol do Flamengo? É o melhor do Brasil atualmente? Ele falou, não, o futebol do Flamengo é igual a qualquer outro clube, igual o nosso, do Corinthians e tal. Eu achei que ele menosprezou, sabe, um pouco o técnico do Flamengo. Então, ele não estava legal, a cabeça dele não estava legal. Principalmente quando se tratava de falar, de dar uma entrevista à imprensa. Aí ele pisava na bola mesmo. Deu no que deu. Não soube controlar o vestiário, não soube se comportar diante da imprensa e hoje também com mídias sociais e outras coisas, né, Edmar? As coisas correm com uma velocidade fantástica, né? As críticas, os torcedores... outras opiniões também, não é apenas dos comentaristas, né? O próprio Cássio falou que é muito difícil jogar no Corinthians. Se os resultados não vêm, o tumulto é certeiro. Mas agora vocês estão falando aí que o Corinthians, quando percebeu que não ia alcançar o Flamengo, se não fosse um empate do Corinthians, um empate bobo antes dessa sequência ridícula contra o Ceará. Que teve, né? 2-2, que tomou aquele gol olímpico do Leandro Carvalho. Contra o Goiás também, 2-2, né? Ia estar na terceira colocação, isso. Ali pau a pau com o Santos, não é isso? Correto. Pau a pau com o Santos, quer dizer, o Corinthians teve chance de estar lá brigando lá em cima, embora muita gente... Perdeu ponto bobo contra o Goiás, perdeu ponto bobo contra o Ceará, perdeu-se esse jogo para o CSA. E se jogar o que vem jogando, não ganha do Fortaleza quarta-feira, não. Na entrevista do Andrés, depois do jogo do CSA, ele falou várias vezes, né? Quem quiser sair de férias, venha falar comigo aqui que a gente já põe de férias. Parece que está todo mundo de férias. Quem quiser, não tem problema, vai receber o salário até o final do ano, mas vamos sair de férias. O próprio presidente dizendo. Agora, Beto, bem rapidinho para encerrar esse assunto da minha parte, o André Sanches, presidente do Corinthians, é mais louco do que o Batman, né? E o Sampaoli, técnico do Santos, também é meio pirado. E comentou-se hoje sobre um possível interesse do Corinthians em contratar o Sampaoli do Santos, que não vai ficar o ano que vem lá na Vila Belmiro. Sei não. Não pode... Seria um ótimo nome, né? Não pode dar samba aí? Até caindo em cima dessa pesquisa do nosso programa hoje, né? Você é favorável a contratar, que o Corinthians contrate um técnico estrangeiro. Isso aí, o nome do Sampaoli foi ventilado, hein? O Corinthians teria que pagar a multa do Mano Menezes, levar o Mano Menezes do Palmeiras, porque se tem um treinador que tem a cara do Corinthians, é o Mano Menezes. Sim. Paga a multa para o Palmeiras faz uma diferença lá, leva o Mano Menezes. Eu joguei na Mega Sena hoje. Está acumulado em 40 milhões. Se eu for um dos ganhadores, eu pagarei essa multa ao Palmeiras e levarei o Mano de volta para nós. Tá vendo? Tanto amor que o César tem pelo Mano Menezes. Bom, mas isso é, antes de tudo, um desejo. Isso é um desejo do Roberto. Exatamente. Né? E do Encinas também. E dele também. Do Encinas também, não? Olha, se fosse para trazer um técnico estrangeiro, eu topava. Agora, eu não consigo entender. O cara chegou de 8, 10 jogos. Ganhou 8. Ganhou 8, empatou 1 e perdeu outro. E os caras estão reclamando do Mano Menezes do Palmeiras. E futebol? Só contra São Paulo. Mas quem que está jogando futebol hoje, exceto o Flamengo, Roberto? O Palmeiras, o Flamengo, vamos colocar 100% do Flamengo, o Palmeiras podia jogar 70% do Flamengo. Quem que está jogando futebol bonito que enche os nossos olhos, exceto o Flamengo? Tá, mas o Palmeiras teria que ter, ou tem elenco, para jogar 70% do que o Flamengo joga. E olha o momento que o Mano pegou o Palmeiras. A coisa pegando fogo, o Palmeiras explodindo. Como tá o Corinthians hoje? Mas o Mano chegou, pegou uma sequência de 5 jogos fáceis. Fáceis. Goiás no Serra Dourada caindo aos pedaços. Fluminense em casa. O Ensina... Como caindo aos pedaços? Naquele momento a colocação do Goiás... Não, naquele momento estava. O Goiás é um dos melhores times do segundo turno. César, não estava no segundo turno. Foi 5 babas. César, não estava no segundo turno. Quando o Palmeiras pegou o Goiás, o Goiás estava em decadência. Então o Mano Menezes não tem mérito nenhum no Palmeiras. Eu não estou falando que ele não tem mérito. Eu falei que ele pegou uma sequência muito fácil. O Mano pegou uma sequência fácil. Pegou Goiás, Fluminense, Fortaleza. Mentira, Encinas?
Não, é verdade. Pegou uma sequência boa, mas eu acho que depois foi entrosando. Teve o percalço. Vocês, foi a como derrota pro palmeirenses, estão sendo injustos Não. com o atual Leva técnico embora do time esse de homem. vocês. Leva Injustos. Injustos. Leva embora esse homem de lá. 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O cara é ruim. Acho que é Eu não mais entendo. empates. Eu não São 2 entendo. empates. Hã? 2 empates. São 2 empates. Tudo bem que seja 2 empates. O Um problema foi é a com- dificuldade, por exemplo, para vencer, né? O Ceará e com pênalti duvidoso E também, com né? gol legal do Ceará, que eu não sei da onde que o VAR viu que estava impedido. Legal o gol do Ceará. Então é isso que às vezes, né, Zé? O torcedor exige mais, né? Mais futebol, Sim, né? claro. O time que joga o que jogou contra o São Paulo, que foi realmente um belo futebol. Partidaço. Ele Foi a melhor partida do foi a Palmeiras melhor no ano. partida do ano, E a do- ou seja, e a do foi na Santos, quarta-feira. Jogou bem, o time inteiro ali, um futebol intenso, partiu para cima do São Paulo, fez os 3 gols, poderia ter feito mais, o Daverson perdeu gols, ou seja, poderia São Paulo ter saiu vencido atordoado. ainda com um placar ainda mais dilatado. Aí chega no sábado, em casa, contra o Ceará, uma equipe muito mais fraca do que o São Paulo. E aí não consegue reeditar aquele bom jogo, ou seja, isso é que vai causando, como o Roberto está mostrando aqui, a indignação de alguns palmeirenses, né? Porque o time pode jogar mais e às vezes não consegue. Perfeito. Bom, vamos Se lá. o Palmeiras não contratasse o Mano Menezes, no momento que o contratou, quem que o Palmeiras ia contratar? Só Era tinha o era Mano. que tinha no Só mercado. tinha o Mano. Não Era o que tinha no outro. mercado. Tinha o Abelão na época também, mas... O não caixão ia foi mudar. armado e o Palmeiras caiu. Traz o Felipão de volta. Não, nós Traz temos de que- volta o Filipão. Nós temos que renovar. Tem... Ah, tudo bem, você fala em renovar. Onde está o filho do Nelsinho Batista? Tá parado, eu não lembro mais dele, Tá parado. ninguém nem Tem- fala dele. Tem muitos técnicos da safra nova aí que nem trabalhando estão. Aí você pega o Alberto Valentim, que sai do Avaí, pega o Botafogo. Se não tomar cuidado, vai cair com o Botafogo. Então Vai cair. esse negócio de renovar... Vai cair com o Botafogo. Pode, Vai cair. tudo bem, espero que Botafogo não. cai. Espero que não, porque o Botafogo não pode cair. Então esse negócio de renovar é muito relativo também, viu? Ah, você vê o Vasco, recorreu a quem? Ao Luxemburgo. O Luxemburgo tirou Eu o Vasco fogo. do rebaixamento. Eu sou fogo. Então, às vezes, quando se fala em renovação, no futebol isso é muito relativo. Às vezes não dá certo, não. Eu tirei o Vasco da confusão. Não, tanto é que já acertou, já acertou a vida dele no Sul. Eu acredito que ele vai pro Inter. Se bem que agora com a saída do Carille... O Abelão, Sei o Abelão, que é da safra velha, foi pro Cruzeiro. Pegou o Cruzeiro também, a coisa por lá explodindo, saindo fogo para tudo quanto é lado. Está tirando o Cruzeiro do rebaixamento. Está Então, difícil, César, mas está tirando. Mas, ô César, então aí agora, eu ia deixar para outro bloco, mas a gente tem que falar agora porque o clima está quente, a discussão está quente. Então, agora, espera um pouquinho. O Roberto fala em renovação. Você fala do Abelão que foi lá no Cruzeiro. Você fala de Safra Nova e tal. O Abel, ele controlou o vestiário, ele não mudou o sistema de Também jogo. acho. Os jogadores é que estão jogando em função dele. Mas o que a safra nova não consegue fazer? Por isso que eu sou contra o Corinthians contratar Mas o por que Silvinho. a Safra Nova, então, não deixa o cara encher E a quem cara? que o Abel- e de não quem que o deixa Abel o cara ganhou? ir na noitada? Você falou que o Abel tá salvando o Cruzeiro do rebaixamento? Não, tá no rebaixamento. Empatou com a Chape, Não interessa. empatou com o Bahia, Ele ganhou tá- do Botafogo que ele vai tá- cair. Ele tá tirando. Mas pera um pouquinho. Se você quando eu falo do Palmeiras, você fala que o Palmeiras pegou uma sequência de jogos fáceis. Quando eu falo do Cruzeiro, você fala que o Cruzeiro pegou uma sequência de jogos fáceis. Aí, Não é sequência fácil. Eu falei que o Abel não tá ganhando. Não, mas ele tá tirando o Cruzeiro do rebaixamento. Ele foi contratado Ainda para não. isso. Não, ele teve Ainda duas sim, vitórias. claro Ele que- ganhou do Corinthians, Tudo bem. ganhou não, antes Ele do ganhou do Botafogo São também. Paulo também. Ele um jogo Ganhou do São Paulo também. Não, era o Rogério Ele Ceni. ganhou do não, Corinthians era e ganhou do São o Paulo. Abelão, Só. Abelão ganhou. Mais Ele nada. ganhou 3 partidas. Ele Sim. ganhou, Só que assim, contra ele também tem o fato de que ele era o comandante do Flamengo e o Flamengo não estava jogando nada do que o Jorge Jesus está conseguindo agora. O Arrascaeta, por exemplo, o Abelão colocava ele no banco de reservas. Como é que você coloca um jogador do nível do Arrascaeta, que foi a maior contratação da história do Flamengo, no banco de reservas? E aí, assumindo o Jorge Jesus, o time deu uma revolução. Então, não que eu seja contra a renovação. Claro que eu torço para esses novos técnicos darem certo no futebol. Eu quero renovação. Mas, ao mesmo tempo, a conclusão que eu chego, que para chegar e apagar um incêndio, como aconteceu no Cruzeiro, como aconteceu no Corinthians, é só uma experiência. Você vai trazer um Silvinho para consertar esse momento do Corinthians, não vai conseguir. Você vai contratar o Thiago Neves, do Atlético do Paraná, Nunes, também não vai conseguir.
É isso que eu quero dizer. Para consertar a situação, num momento desse que vive o Corinthians, tem que ser um cara cascudo. Agora, ó, só pegando, 20º lugar, Avaí, 17 pontos. 19º, Chapecoense, 21. CSA em 18º, 29. Aí começa a briga. 17º, Fluminense, 31. Seriam os 4 que cairiam. Fluminense, CSA, Chapecoense e Avaí. De 31, o próximo é o Cruzeiro, 33. Juntamente com Ceará, Botafogo. Aí já vem o Atlético com 36. Então, aí tem uma meia dúzia aí de times aí competindo para cair. O Botafogo em queda assim, incrível. Ele está com 33, 2 a menos que o Fluminense. Mas marcou muito pouco ponto nesse segundo turno. Então, é uma equipe que, se não se aprumar, o Botafogo corre sério risco de rebaixamento. Mas é nesse ponto que eu queria chegar com vocês. Então, quer dizer que é perfil de treinador. Nós não estamos falando daquele treinador estrategista, nós estamos falando de um Jorge Jesus que vai lá... Quer dizer que os nossos jogadores que exigem um outro tipo de treinador, é isso que estão querendo dizer? O Thiago Neves, que mandou o Rogério Ceni embora, foi que exigiu lá a presença do Abelão, com quem ele já tinha trabalhado no Fluminense. Então, por isso que o jogador manda, hoje está mandando. É isso, porque quem manda é o jogador. Hoje é. O Dudu manda no Palmeiras. Faz tempo, né? Faz tempo. A diferença é você contratar um cara experiente, como no caso, né? Estou citando aqui Luxemburgo, tá? Porque, na minha opinião... O Corinthians contrata amanhã um exemplo, tá? Hipoteticamente, um Luxemburgo. A hora que o Luxa for apresentado ao elenco, o grupo está lá no meio, no círculo central do gramado, chega o Luxemburgo, tal, de terno, os caras falam assim, ó, chegou a fera, hein? Agora se prepare, a coisa muda. Aí, de repente, contratam um Silvinho, mais um pangaré que está vindo aí para nós. Não. Sem experiência. Infelizmente é assim. É assim que funciona. É assim, pô. Eu via na Internacional, quando contratava aí um técnico fureca, os caras não estavam nem aí, né? Que baita elenco experiente que a Inter tinha. Quando chegava Candinho, acabou a graça, hein? Carlos Alberto Silva. Acabou a mamata, hein? Chegou um homem aí, o homem é sério. Ô, doutor, uma informação de última hora aqui. A final da Libertadores está sendo transferida do Chile para o Paraguai. Vai ter uma reunião amanhã. Amanhã a reunião. Está sendo transferida. Porque o campeonato chileno está paralisado há 3 semanas e... O presidente lá da Confederação Chilena disse que enquanto o futebol chileno não voltar, né, o campeonato chileno não voltar, não tem nem como eles... Não faz sentido. Avaliarem, não faz sentido. Exatamente. E só lembrando, os protestos no Chile já causaram 18 mortes, ou seja, é muito perigoso manter, eu acho, essa final lá no Chile no dia 23 de novembro. Muito bem. Então vamos ao intervalinho, daqui a pouco tem a sequência da nossa segunda esportiva. Voltamos já já. Não saiam daí, daqui a pouco os melhores momentos de Abílio Pedro e Classe A. Administração, o trabalho não para. Por onde se anda em Limeira, é possível ver os resultados de impostos bem aplicados. Academias ao ar livre, construção de quadras cobertas, obras da nova unidade de saúde do Residencial Rubi, obras de prevenção e muito mais. O pronto atendimento do Abílio Pedro já está em funcionamento com total aprovação da população. A gente está com o coração muito feliz, né? Agradecendo de coração. Muito feliz, vai ser muito bom para todos, né? Muita gente precisa e para nós vai ter uma maravilha. A estrutura está de primeiro mundo, sabe? Eu acho que está muito bonito, negócio muito bem trabalhado, né? Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência.
Loja 1, Avenida São Sebastião, 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano, 566, no Parque Novo Mundo. E agora você também conta com mais uma opção. Loja 3, que fica na Avenida Doutor Antônio de Luna, 525, no Jardim Aeroporto. Telefone 3446-1571. E também pelo WhatsApp 99303-9126. E para sua comodidade, também estamos em Iracemápolis, na Rua Vicente Cossenza, 286, no bairro Doutor Dimas Ometo. Telefone 3456-3933. Baterias Boa Vista, preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. Muito bem, já estamos de volta no segundo tempo da nossa segunda esportiva e vamos agora à esperada sessão de abraços, começando pelo Cezinha. Vamos lá, César. Obrigado, Beto. Quero mandar um grande abraço a dois amigos que fazia tempo que eu não via. No último sábado eu encontrei o Carlão da Viola e o Renatinho. Essas duas feras, né, da música limeirense, do violão, enfim, de alegrar bons momentos. E também um grande abraço, achei o nome dela. A dona Madalena, ela mora no Parque Hipólito. Encontrei com ela dias atrás aqui na farmácia Vila Clara e falou, olha, por favor, dê um alô para mim, eu acompanho vocês há muito tempo. Então, Madalena do Parque Hipólito, um beijão para a senhora e muito obrigado pela carona. Muito bem, César, vamos lá, ensina-nos. Vamos lá, eu encontrei esses dias também com o Chico Cardoso no supermercado, ele veio conversar comigo, assiste o programa toda semana, então um grande abraço ao Chico, para o Osmar Flores também, que é leonino roxo, que acompanha toda vez o nosso programa. E ontem eu encontrei com o Milton Spinelli, galista, e ele também acompanha o nosso programa. Um grande abraço ao Milton também. Muito bem. Roberto? Meus abraços hoje pro Pezão lá do Guts. Encontrei com ele, estava torcendo aí para o Corinthians, apesar de ser palmeirense. Um grande abraço para o Pezão.
O Bosco aí, meu ponto eletrônico, que voltou depois da goleada lá, agora já está cantando de galo, porque o Santos ganhou de 4-1. O Wilsinho São Paulino, que está com a cabeça quente aí com o São Paulo. A dona Salete e a mãe dela também mandou um grande abraço a todos aí. E o Paulinho, lá da farmacêutica Jacó Fanelli, que torce pro Independente, pro Palmeiras também, encontrei ele ontem. Um grande abraço ao Paulinho também. Muito bem. Edmar? Vamos lá, doutor. Um abraço todo especial para a turma do Abílio Pedro, né? Pela conquista do Campeonato Amador ontem, né? Placar de 1-0 diante do Classe A. O Dudu, que trabalhou muito para essa conquista. O Juarez, treinador. Espetacular o trabalho que o Juarez fez no comando do Abílio Pedro. A partir do momento que ele retornou no lugar do Brazo, o Abílio deu uma crescida fulminante, chegou merecidamente ao título. Um abraço especial ao Eduardo Bock, goleiro do Classe A, que fechou o gol ontem. Uma série de defesas difíceis, evitando até um placar mais elástico. Então, parabéns, Eduardo, meu conterrâneo, lá de Rio Claro. Um abração para o Cleitinho, terceiro ano seguido, bola de ouro. Joga demais o Cleitinho, camisa 8 do Abílio Pedro, está nos acompanhando. Parabéns, viu, Cleitinho? Jogou demais todo o campeonato, merecidamente foi o melhor jogador da competição. Ao Adilson Sorg, que está nos acompanhando, e também a Maria Silene, que não perde um programa nosso. Aliás, as emoções do Campeonato Amador para a semana que vem. Traremos aí as duas divisões. Foi bom o jogo, né, Edmar? Gostou? Nossa, excelentes. Os dois, né? No primeiro jogo, o Nacional venceu por 2-0. 2 gols no fim, o Suíça jogava pelo empate. 41 minutos, um gol sem ângulo do Diego. E aos 44, o Rodriguinho, a quem eu mando um abraço também, fez um gol do meio de campo, um gol antológico no Pradão. 2-0, o Nacional foi o campeão. O Isaac foi o artilheiro, atacante do 5 Fer. O Guilherme, goleiro do Suíça, foi o menos vazado. E o Santo Antônio foi o terceiro colocado. E na final, doutor, um gol importante no primeiro tempo de partida, aos 22 minutos. Um escanteio cobrado pelo Cleitinho. O Alagoas de cabeça fez o gol que deu título ao Abílio Pedro. O americano do Bela Vista foi o artilheiro. O Coruja, goleiro do Abílio Pedro, foi o menos vazado. E foi uma grande festa ontem lá no Pradão. E o Bela Vista foi o terceiro colocado. O Pir recebeu o troféu. Mais de 5 mil torcedores, a gente calculou. Foi um jogaço entre Abílio Pedro e Classe A. Perfeito, perfeito. Muito bem. Mas então, na semana que vem, vou dar um abraço aqui para a Marinês, dona Marinês Moraes, lá da Vila Pisa, mandando um abraço para todos. O problema do Carilho é ser sincero. A opinião é do Paulo Henrique Araújo, fala que o César é a ovelha negra do programa, não concorda com nada. Realmente o Cezinha tem opinião firme aqui, forte no nosso programa. E para o César Roberto, quem o Corinthians acabou de acertar como técnico? Carlos Olice da Boa Vista. Não acertou ainda, né? Fala assim Silvinho, que as negociações estariam bem adiantadas, mas nesse momento ainda não está certo, não. Tomara que não acerte. Silvinho não é técnico do Corinthians. É? Não. Muito bem, enquete de hoje, daqui a pouco a gente divulga aí o resultado da nossa enquete, se o Corinthians deveria contratar um técnico estrangeiro, sim ou não. Você falou do Jorge Sampaoli, quem sabe. Meus amigos, agora vamos falar sobre um alerta total contra o Aedes aegypti. A dengue tipo 2 chegou em várias cidades, já está em Limeira também. O perigo é real e o maior risco é para quem já teve dengue. Todos devem agir para eliminar os criadores. O maior foco do mosquito está em seu quintal, é na água parada que ele se prolifera. Mesmo com temperaturas mais altas, faça a sua parte. Descarte ou armazene corretamente os materiais que podem acumular água. Os vasilhames que ficam em nosso quintal, guarde eles com a boca para baixo ou em local seco. Pneus, latas, potes, frascos, bem como baldes ou regadores, mantenha todos em local apropriado, secos, cobertos e longe d'água. Nos ralos, coloque água sanitária. Já os pratinhos e plantas, retire ou mantenha eles secos, mesmo depois de regar. São 10 minutinhos por semana, assim você e sua família estarão protegidos. Faça a sua parte no verão também. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Vamos agora falar sobre futsal, acompanhar como é que foi a final do futsal entre a equipe Brutus e também o Aliança. Vamos à reportagem. Deu a lógica na primeira divisão do Campeonato Municipal de Futsal. O Brutus, que representará Limeira no Campeonato Paulista do ano que vem, faturou o título após golear o Aliança, em partida realizada no ginásio Domingos de Felice, no Jardim Santo André. A primeira chance do jogo foi com o Nego, nessa cobrança de falta. Já o goleiro China arrisca de longe. Aos 4 minutos, quase o 0 sai do placar. O Aliança responde com o americano. Veja que bela jogada do Brutus. A
equipe comandada pelo técnico Flávio continuava atrás do gol. Era uma chance atrás da outra. Até a trave estava ao lado do Aliança. No chute de Rafael Castelar, a bola vai para fora. Como uma boa final que se preze, lances mais ríspidos não podiam ficar de fora. Até que aos 9 minutos, enfim sai o gol do Brutus, através de Dedê Joneira. Como seus jogadores de linha não marcavam, o goleiro do Aliança tentou o seu, mas China segura. O duelo entre os goleiros era interessante. Defesas, chutes, é o futsal moderno. Em outra jogada brilhante de Dedê Joneira, o Alan amplia para 2-0. Mas o Aliança não se entrega e desconta com Guilherme após cobrança de falta. E o empate quase surgiu no fim do primeiro tempo. Um bom público compareceu ao ginásio Santo André. Veja outra boa defesa do goleiro. O Aliança cresce na partida e perde 2 excelentes chances para empatar. O Brutus volta a atacar e Dieguinho por pouco não balança a rede. O capitão do Brutus recebe o canarinho. O Aliança chegava fácil e dessa vez a trave evita o empate. Era um gol desperdiçado atrás do outro. O goleiro Janderson do Brutus carimba o travessão. Já em sua meta, ele evita o gol do rival. Nego manda no ângulo e o goleiro Tigrão vai buscar. O Brutus é cirúrgico e joga um banho de água fria no adversário. No arremate de Dedê Joneira, a bola sobra para Mineiro, 3-1. Nego não fica atrás e também marca o seu após escanteio, 4-1. No futsal, a habilidade é o que não falta. O goleiro do Aliança seguia trabalhando. No fim, Dedê Joneira marca seu terceiro gol no jogo, o 5º do Brutus, 5-1, placar final. Dedê Joneira terminou a competição como artilheiro com 14 gols, enquanto os goleiros China e Janderson, também do Brutus, foram os menos vazados. Muita festa do Brutus pela conquista de mais um título. Muito bem, a de se estranhar é a iluminação, né, Edmar? Meu Deus do céu, legal. Feio, hein? Parecendo uma boate ali, o ginásio Santo André, né? Precisa melhorar um pouquinho. Boate azul. Boate azul. Ô, doutor, e parabenizar o Nego, né, que é o Aguinaldo Freitas, que além de ser campeão aí com o Brutus, fez um evento sábado lá na Chácara Vitória, é o Torneio Solidário, que chegou na 8ª edição. E o time dele foi o campeão do Society, mas olha, muito dinheiro foi arrecadado para instituições de caridade. Os alunos da Aril foram homenageados, né? Os alunos que têm síndrome de Down, que representam Limeira em competições, foram homenageados, duplas sertanejas cantaram. Olha, que evento bacana no sábado. Eu tive a honra de entregar o troféu para o campeão Brutus do torneio. Foi muito legal. Parabéns, Nego. Continue assim.
Muito bem, vamos seguindo agora, já caminhando quase para o final do nosso programa. Vamos inverter então agora. Olha lá, o Fernando já está fazendo a contagem lá do que vai acontecer aí. Quando que é Brasil e Argentina, Edmar? Ui, e aí agora, hein? Você lembra, Ensinas? Não lembro a data. Eu não lembro a data, agora. doutor. É. César, você é muito menos, né? Falando de seleção brasileira, você está fora. Seleção eu estou fora. Não, eu pesquiso aqui, mas de cabeça. Sequência da... Eu fiz uma pequena relação aqui. Nós comentamos aqui sobre a renovação, né? Dos técnicos que vieram para renovar o nosso futebol, para fazer a coisa mudar, para nos agradar. Olha aqui, ó, Eduardo Batista, não sei onde anda. Não está no eixo Rio, São Paulo e Minas. Barroca, que deixou o Corinthians, foi para o Botafogo, acho que assumiu agora o Atlético de Goiás. Isso. Um time de Goiás. Barroca. Jair Ventura. Onde está Jair Ventura? Da Safra Nova. Está parado. Zé Ricardo. Está no Inter. Está no Inter. Está no Inter, Porto Alegre? Foi agora lá. Até o final do ano só. Técnico tampão. Odair Herman, também da Safra Nova, está parado. Narciso. Onde anda Narciso, Edmar? Que foi técnico da Penapolense. Não sei. Né? Começou no Santos e tal. Acho que junto com o Elano também. Tiago Largue, que era do Atlético Mineiro, também está parado. O Maurício Barbieri, que era do Flamengo. Isso, ano passado ele dirigiu o Flamengo. Guto Ferreira. Então, são técnicos da Safra Marcelo Oliveira, bom treinador para o Corinthians. É mesmo, Marcelo Oliveira, Dorival Júnior. Não, mas o Marcelo Você está falando da nova safra, né? Da nova safra. Então são técnicos que a gente botava fé que ia revolucionar o nosso futebol e que, de repente, nem trabalhando estão. Mas é o que nós estamos falando, César. Porque os clubes Osmar têm a Loss. cultura... Osmar Loss, bem lembrado. É a cultura, né, Roberto? Na hora que aperta, eles vão atrás do figurão mesmo. Moisés mais... Jogador de futebol é coisa séria, viu? Eles derrubam sim treinadores. Agora eles sabe derrubam. Contratam também. Sabe quem vai dar certo dessa safra nova? Elano, na Internacional. Esse vai dar certo. Toma. Ô, doutor, Brasil e Argentina, 15 de novembro, 14 horas. 15 de novembro? 14 horas. Perfeito. Onde vai ser, Edmar? Boa pergunta aqui, estou tentando achar aqui. É Abu Dhabi? Onde que é? Uma semana antes da final da Libertadores, né? Perfeito. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu irmão, para o Guilo Cato também, que mandou uma mensagem aqui, Roberto. Eu não entendi direito, mas ele quis falar que tinha charrete de Pão Doce no São Cristóvão. Sim. Padeiro. Os padeiros, né? Pegava na padaria, às 3 horas da tarde saía a charrete aí com um pãozinho quentinho. Vários bairros da cidade eram abastecidos por pães, né? Pelas charretes. Um abraço pro meu irmão, pro Gui, que está aí. Ó, chegou aí o resultado da nossa enquete. Chegou o resultado da enquete. Vamos ver o César. O César já... Roberto, já tá... se der tempo, eu conto uma história, hein? Conte já então, por favor, fique à vontade. Obrigado. Eu tinha lá 10, 12 anos e teve um desastre na cidade de Limeira. Eu não lembro que desastre foi e o cemitério estava cheio lá. Aquele tempo ia na geladeira lá e à noite ia recompondo lá o cadáver, né? Isso era 2, 3 horas da manhã, mais ou menos, e o pessoal estava lá recompondo o cadáver lá, hora de passar o padeiro. E o pessoal que estava trabalhando, fazendo o serviço lá, subiu no muro e pediu para o padeiro: tem um pãozinho aí para nós aí? O padeiro passou o rei no cavalo. Passou na braquiara. O tampão abria. O tampão é só pão que caía no asfalto, Beto. Eu presenciei isso daí. Olha só. É verdade. Coisa. Puxa vida, O cara subiu no muro, ó o padeiro. Passou na frente da égua. Tá bom, gente. Ó, já estamos no finalzinho do programa. Ó, hoje tem o inédito aqui, vídeo. Eu não me lembro, perdão, eu não vou falar que é o inédito, né? Mas no meio, sim 101, não 101 também. Então, que é para ter o técnico estrangeiro, sim 101, não 101. Ô, doutor, uma informação que chegou agora: o Inter fechou com o Cudê, técnico do Racing, para janeiro de 2020. Ou seja, o fechou, vem pro Corinthians. Tá vendo? O fechou. Você chafado. Você vai falar bem, foi chafado. O Jesus Olivário, lá da Vista Alegre, está mandando um abraço para você. Ô, Jesus, um abraço. Muito bem. Então vamos lá, Roberto. Jesus está na moda, por favor. Vai lá. Então são 4 camisetas e o lanche de Le Pinguê.
Vamos lá. Primeiro vai para Fabiano Birger, De novo. Vila Queiroz. Esse é Largonildo, Está sempre conosco. A Lívia Rodrigues Gomes, lá do Jardim Simonete. A terceira camisa vai para Antônio Bastos, lá do Jardim Ouro Verde. E a quarta camiseta vai para Cleusa Lombardi, lá do Jardim Nereide. E, muito obrigado, Roberto, o lanche de Le Pinguê, o melhor lanche da cidade, vai para Maria Inês da Silva, do Cavique Grota. Adélia Cavique Eu ia falar, eu decorei o nome dessa mulher. Então tá bom. Muito obrigado a todos que participaram aqui do nosso programa. E agora, chegando no final, rodada final, dá tempo do destaque final, César. Pois não, Beto. Então, para você que não acompanhou o programa desde o início, né? Nós já dissemos aqui, a Inter anunciou hoje mais uma contratação. Iago, jogador de frente, atacante, 28 anos de idade, é o novo reforço da Inter para a próxima temporada. E segundo as informações que vêm da própria Inter, que durante esses próximos 15, 20 dias, muitas contratações deverão chegar ao Limeirão, Beto. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Muito obrigado, César. Ensina-se. Vamos lá, só um destaque, né, para o piloto Lewis Hamilton, que ontem conquistou o 6º título mundial, né, é algo assim muito grande, né. Ele agora só está atrás do Michael Schumacher, que tem 7 títulos, né, e o Hamilton, nos últimos 6 anos, ele ganhou 5 vezes o campeonato mundial, ou seja, realmente ele tem tudo para se continuar dessa forma, né, ultrapassar até mesmo o Schumacher e se tornar o maior piloto da história. Perfeito, muito bem. Realmente está dando uma graça danada a Fórmula 1, né, Roberto? Não, assim não é tão... Obrigado. Mas é um fato, né? Sim, esportivo, histórico. É realmente impressionante. Ensina-se, muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Volte sempre. Não nessas circunstâncias para substituir claro. o Denis, mas venha sempre. Tá, joia. Você Muito enriquece obrigado. o nosso programa. Obrigado. Assim como os melhores do futebol, né? Sempre revezando aí Ronaldo e Messi, né? Está o Lewis Hamilton. Mas dá os parabéns aí para todas as equipes que participaram do Campeonato Amador, toda a comissão organizadora, e culminou com o Abílio Pedro campeão. Então, parabéns ao Abílio Pedro e a todos que participaram desse campeonato. Perfeito. Obrigado, Roberto, mais uma vez. Também, né? É isso aí. Ô, doutor, não tem como pagar a multa do Mano Menezes, não, viu, César? A Mega Sena acumulou aqui 60 milhões de reais para o próximo concurso, 28, 29, 32, 35 e 56. Só acertei os 35. Ô, pai! Então tá bom. Mano permanece no Palmeiras. Valeu, Dimar. Obrigado. Muito obrigado, amigos, a todos que participaram de mais uma Segunda Esportiva. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.